Sabe aquele programa Casos de Família do SBT? Pois então, é exatamente isso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. E vamos lá, então, hoje, gente, conversar, então, sobre este livro aqui, o primeiro gótico da história da literatura, O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, tá? Nessa edição aqui bonitinha, né? Picorruchinha. Mas antes, né, nunca é demais, eu vou deixar um pequeno recadinho aqui, que este não é um canal acadêmico, este é um canal de entretenimento. Eu apenas mostro as minhas impressões de leitura como uma leitora comum e normal, ok? Então tá, vamos lá. Pois é, gente, foi decepcionante, sim, vamos conversar sobre isso, calma, vamos com calma, e eu sei que eu não fui, né, a única a me decepcionar com essa história. Mas primeiro vamos começar, gente, assim, o que é o gótico? Eu trouxe vários livros aqui para que vocês peguem o clima do que é uma história gótica. Então, nós vamos ter a atmosfera, que para mim isso é o mais importante, assim, o primordial para entrar numa história gótica. A gente tem que sentir a atmosfera, né? O escritor tem que saber transmitir isso para nós. Então, nós vamos ter cemitério, castelo, casarões, brigas, intrigas, mentiras, mortes misteriosas, toques de sobrenatural ou não e o clima de conspiração, né? Então a gente tem toda essa atmosfera de conspiração, de segredos guardados nas histórias góticas. A gente tem um gótico um pouco mais moderno, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um livro aqui, um exemplo disso, e os outros mais antigos, né? Então eu vou mostrando para vocês e aí vocês vão pegando assim o clima para entender a minha queixa com relação ao Castelo de Otranto, tá bom? Então assim, ó, pessoal, eu li há pouco tempo, vou ver se eu trago para cá, né? Trago resenha aqui no canal ou no Instagram, que é esse livro aqui da Victoria Holt, A Mulher Secreta. Gente, isso aqui é muito gótico. Tá vendo essa casa aqui, essa mulher misteriosa? É exatamente essa atmosfera que eu me refiro. É isso daqui que tem que estar presente no livro. E nesse daqui tá, gente. Aqui, então, nós temos... Esse livro aqui é dos anos 70, né? Ele é bem mais atual, né? Esse daqui é de 1765. Então, esse daqui vai ter um castelo, vai ter um casarão, vai ter morte misteriosa, vai ter intriga de família, vai ter uma moça que vende antiguidades e é tudo muito bem transmitido para nós, sabe? Esses segredos que existem no castelo e no casarão. Então, é um gótico, tá? Recomendo, gente, é uma leitura um pouquinho lenta, mas eu gostei bastante, tá? Outro que vocês devem conhecer bem, que esse daqui é um outro baita gótico, um pouquinho mais antigo, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Então, a gente tem aquela casa antiga, nós temos aquelas tramas familiares, aquelas conspirações e tudo também tá muito bem transmitido aqui nesse livro, né? Temos mais góticos também, gente. Temos aqui, ó, a Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne. Esse daqui eu já li também, mas eu não fiz resenha. E também é uma casa antiga que guarda segredos. Que mais? Esse daqui tem resenha aqui no canal, eu recomendo que vocês assistam. Um dos melhores contos que eu já li na minha vida, mas esse conto não é bem gótico. Mas os outros contos que estão aqui são góticos, sim. Que é do E.T.A. Hoffmann, pessoal. Sensacional. Isso daqui, ó, gente, olha só. O que é mais climão de gótico do que isso daqui? Pois é, muito bem passado através das histórias. Temos também resenha aqui no canal. Outro gótico sensacional, passado lá nos porões da ópera, gente. Nossa, sensacional também, cheio de mistério, mortes que não são solucionadas. É gótico, sim.
Que mais? Esse daqui, gente, tem resenha aqui no canal. Esse daqui é mais assim, casa mal assombrada, mas ele tem todo um toque também, aquele casarão na beira do penhasco. Esse daqui deve ser na Cornualha, então lá embaixo tem o oceano, sabe? É todo esse clima também transmitido nas páginas do livro. Que mais? Lovecraft, Bárbara? Sim, gente, tem um conto aqui, que tem resenha aqui, que eu e o Rubens lemos no ano de Halloween, que é um dos melhores contos do Carinha de Bunda pra mim, gente, que é O Pântano Lunar. Sensacional, com um toque, assim, lindíssimo de gótico, gente. Muito legal também. Temos aqui daí um mais moderno, tá, gente? Esse daqui é Uma Voz na Penumbra. Por que ele é mais moderno? Ele é passado numa casa, não é assim nada afastado, não é no século XVIII, não é no século XIX, é passado nos dias atuais, mas é uma casa que tem segredos, que tem mistérios, que tem aquelas, né, confabulações entre as famílias. E olha só a capa, né, gente? Já diz tudo, né? E aí, por último, tem um aqui do Poe também, gente, que eu acho que é assim nossa, sensacional, um dos melhores contos de Edgar Allan Poe, que é A Queda da Casa de Usher. Que é coisa mais gótica do que aquilo ali, gente. Aqueles mistérios ali dentro daquelas paredes, entre aqueles irmãos, a doença misteriosa, a casa decrépita caindo, guardando segredos entre as paredes. Então, isso é o clima gótico, perceberam, gente? É mais ou menos por aí, tá? E por que eu me decepcionei e eu não fui a única, tá, gente? Bom, primeiro, que é uma edição pocket, então, gente, eu acho que eu já peguei ranço por aí. Chegou em casa, quando eu abri, gente, sabe quando a gente faz assim? Que? Não acredito. Pois é, gente, eu não sou chegada em edições pequenininhas, tá? Então, o meu ranço eu acho que já começou por aí, entendeu? Apesar de ser muito bonitinha, a tradução do Oscar Nestares está muito legal. Nós temos 2 prefácios aqui, as 2 introduções, nós temos mais um soneto, tá todo muito bonitinho. Mas tudo bem, né? Peguei para ler, né? E eu já tinha ouvido outras pessoas falarem que também não gostaram ou que se decepcionaram, tá? Então aqui eu já deixo para vocês que a minha decepção se deu mais pela expectativa que eu tava de ler o primeiro gótico da história do que a história ser ruim, tá, gente? Ela não é grande coisa, tá? Já vamos falar sobre isso, mas eu acho que eu fiquei muito mais decepcionada porque eu esperava muito mais, né? Pois é, infelizmente. E aí, gente, esse livro aqui, então, ele foi escrito em 1765, todo bonitinho, tá? E o Walpole, ele era super fã de gótico. Por isso, ele resolveu, né, trazer essa história aqui, né, escrever essa historinha. Eu fiz algumas anotações, tá, gente? Coisa que eu não costumo fazer, mas é que eu quero deixar bem direitinho aqui pra vocês a minha opinião, né, do porquê não ter gostado, então, dessa história, tá? Eu vou ver aqui o que eu já falei aqui pra vocês, então, e a gente vai vendo, tá? Outra coisa, pessoal, eu não costumo assistir resenhas, né, de livros, assim, que eu leio, né, ou que eu ainda vou ler. Mas como esse daqui eu fiquei, assim, tão borocochô, eu resolvi procurar, né, uma outra opinião para ver o que a pessoa, né, achava também da história. E aí eu assisti o vídeo da Veves Valadares, tá? Eu concordo bastante com o que ela fala no vídeo dela, mas assim, ela teve uma visão bem mais otimista, né, com relação a um gótico, né, essa história ser gótica, do que a minha visão, tá? Mas a gente teve, assim, vários pontos de contato, né, com a impressão da leitura. Então aqui, gente, de um modo geral, tá? Eu encontrei aqui trechos cômicos. Sim, gente, tem passagens que são, assim, meio engraçadas, tá? Me lembrou muito Shakespeare, pessoal, porque, assim, é uma verborragia, gente. É muito diálogo, vários acontecimentos, personagens mudando de opinião, assim, de uma hora para outra, sendo que é um livrinho fino, né, gente? Então, assim,
meio que, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? Quanta gente falando. Por isso que me lembrou Shakespeare, só que o Shakespeare nos prende muito mais nas histórias dele, né? É muito diálogo, né? Muita gente conversando. E aí eu não tinha lido o prefácio, né? Geralmente eu dou uma olhada por cima, porque às vezes eu tenho medo de tomar algum spoiler. E aí eu fui direto para a história. Mas aí, depois que eu terminei a leitura, eu li aqui e realmente ele fala aqui no comecinho que uma da inspiração que ele teve para escrever foi o Shakespeare. Então, eu não estava enganada, tá? O que mais, gente? Clima gótico. Quase não existe, tá? Eu vou depois entrar aqui na história um pouquinho com vocês, mas tudo que eu falei sobre a atmosfera que aqueles outros livros ali transmitem, aqui não tem, gente, não tem. É por isso eu acho que se deu por causa dessa verborragia dos personagens, então pouco se sobrou para falar, sabe, do castelo, né, das passagens secretas. Isso assim é só umas pinceladas e para mim o mais importante é isso numa história gótica, independente de ter morte, independente de ter sobrenatural, independente, né, de ter conspiração, eu acho que o clima é o fundamental e eu não senti isso, tá, lendo esse daqui. Outra coisa também, gente, me lembrou muito, sabe o quê? Contos de fadas. Pois é, como assim? Sim, gente, sabe aquela coisa assim que tem o príncipe tirano que resolve casar com a princesa pura até que aparece o jovem valoroso para salvá-la das garras do príncipe tirano? É exatamente isso que acontece aqui. Então é uma mistura de Shakespeare com contos de fadas, com trechos cômicos. Então assim, gente, é o que eu disse, a decepção já começou pela edição, pela minha expectativa e como história, gente, realmente não é grande coisa, tá? E várias pessoas eu vi comentando exatamente isso, tá? O que mais, gente? Vamos então para a história, né? Nós temos aqui o Manfredo, que ele é o príncipe de Otranto, né? Ele tá ali no começo já, né, nas primeiras páginas, o filho dele, né, fizeram um arranjo para que o filho dele, um jovem de 15 anos apenas, vá casar com a Isabela, que é uma outra, né, moça de boa família, enfim, né, tudo já arranjado pelo tirano do Manfredo. Só que o que acontece? No dia do casamento, que é o dia do aniversário desse rapaz, do Conrado, cai um elmo gigante. Sim, gente, um elmo, capacete, elmo, aqueles antigos. Um elmo gigante cai em cima do Conrado e mata ele de uma forma misteriosa. E ali já aparece assim, tipo, um presságio de que coisas ruins irão acontecer para a família do Manfredo. E aí, né, o Manfredo já enlouquecido, porque como é que vai continuar agora a linhagem? Porque a mulher dele, a Hipólita, não pode ter filhos. E ele tá revoltadíssimo com isso. O Manfredo é um cara, assim, muito difícil. Até que então, o que ele inventa de fazer? Casar com a esposa que ia ser esposa do filho, né, no caso, a Isabela. Sim, gente, no mesmo dia ele resolve que já que a Isabela não casou com o filho porque o filho morreu, ele vai desposar a Isabela e vai, tipo, dar um chute na mulher dele, na Hipólita. Ele tem uma filha também, a Matilda, e aí começa, então, toda uma sequência de acontecimentos e de personagens falando sem parar, uma jantarada aqui falando, porque a Isabela vai tentar fugir, aí, né, tem os toquezinhos góticos que ela vai, né, assim, por passagens subterrâneas do castelo, até que um frei de um mosteiro aparece na história, um jovem valoroso aparece na história, e aí vai ter um romance, vai ter, assim, intrigas entre esses personagens. A filha do Manfredo vai se apaixonar também. Os pais da Isabela, de uma forma misteriosa, vão se apresentar aqui na história também. Então, assim, gente, é uma gentarada falando sem parar.
e eles mudam de opinião rapidamente, tipo, ah, eu não vou me casar mais com a fulana, não, mas agora eu vou, sabe? Então, assim, pra mim, realmente, gente, não funcionou, tá? Não foi o que eu imaginava realmente e nem como história, pessoal. Tudo bem que se tivesse esse pecado só pelo gótico, ah, Bárbara, é o primeiro lá que estava começando, não, né, não precisava ser uma grande coisa como o gótico. Tá, ok, beleza, mas nem como história, gente. Chegou aqui num determinado ponto que eu já tava de saco cheio, tipo, ah, e aí, o que vai acontecer com essa gente? Casos de família, bate-boca, sabe, correria pra lá e pra cá, e salva a moça, e volta, e vai casar, e não vai casar. Gente, eu já tava de saco cheio, coisa assim, diferente de Shakespeare, que, né, tem todos aqueles acontecimentos, pessoas falando, enlouquecendo ali, mas a gente fica preso à história. E esse daqui não, gente, realmente pra mim não funcionou, tá? Fica aí, quem quiser se aventurar. Eu me arrependo de ter comprado essa edição aqui, porque eu paguei R$22, eu acho que não vale a pena. Eu deveria ter comprado, sei lá, gente, e-book, ou deve estar em domínio público, deve ter os PDFs a um monte na internet, então eu acho que seria muito mais negócio eu ter baixado e ter lido, tá? De repente fica a dica aí para vocês, né? Darem uma lida assim num PDF e aí se, não, parece legal, vou comprar. E compra, né, gente? Porque a edição é muito bonitinha, tá super caprichada, mas eu não gosto de pocket e eu não gostei da história, infelizmente, gente, tá bom? Fica aí, então, as minhas impressões, cada um tem a sua, e nos vemos no próximo vídeo. Deixem aqui, né, se vocês já leram, o que vocês acharam? Concordam comigo? É uma história ruinzinha e fraca? Nos vemos na próxima, então.